dentro de si. Pergunte para mim, bispo, qual é o mistério que Jesus carregava dentro de si? Não, só responde se vocês perguntarem e fazer biquinho. O mistério que Jesus carregava dentro de si era a igreja. Aleluia! Aleluia. Na cruz do Calvário. Olha como é lindo o manifestar de Deus, o agir de Deus. Na cruz do Calvário, Jesus é ferido aonde? Na sua lateral. E sai o que? Sangue e água. Sangue para a remissão dos pecados e a água simbolizando o batismo. O novo nascimento que o apóstolo já falou hoje. Naquele momento nasce a igreja. Aleluia! Um mistério oculto que ninguém sabia. Estava oculto dentro de Cristo, a igreja, e ela se revela naquele momento. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia agora lá no livro de Colossenses, capítulo 1, verso 26 e 27. Colossenses 26. Para me adiantar aqui, a palavra diz assim: o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste ministério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Aleluia! Louvado seja esse nome, Senhor. Até aquele momento na cruz, ninguém entendia o que estava acontecendo na sua profundidade e na sua dimensão. Era um mistério que Deus trazia consigo. Era um mistério que Deus estava revelando naquele momento. Quando todos achavam que tudo estava acabado, quando tudo estava, não tinha mais jeito, Deus tinha um mistério a ser revelado. A salvação em Cristo Jesus. A salvação, a remissão para toda a humanidade. Aí, nós vamos passear um pouquinho pela Bíblia. João 19:30, ele diz assim, João 19:30, Jesus naquele momento na cruz, Jesus diz assim: quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado. Está consumado. Aleluia! Só que a palavra diz em outro texto que ele não fala apenas, ele brada em alta voz: está consumado. Você já viu, geralmente num leito de morte, alguém consegue gritar? Hein? Num leito de morte, geralmente quem está morrendo, ela sussurra. Sussurra, alguém está à beira da morte, à beira de perder a sua vida, ela sussurra. Mas a palavra de Deus diz que Jesus estava prestes a morrer e ele dá um brado, ele dá um grito: está consumado. Mas isso não foi um grito qualquer. Alguns estudiosos dizem que foi a divindade do Senhor Jesus, que Jesus era homem, Deus. Foi a parte divina dele que gritou, porque um homem ali no estado que ele se encontrava, sufocado, porque alguns acreditam que a crucificação, o pulmão vai enchendo de sangue, de água, e a pessoa vai ficando sufocada, jamais seria possível dar um brado daquele. E Jesus diz: está consumado. Aleluia! Quando ele diz está consumado, igreja, não foi uma palavra apenas. O está consumado que Jesus grita na cama, em alta voz, exclama naquela cruz do Calvário, divide a história em dois: o antes e o depois. Se você abrir a Bíblia lá em
Mateus 27:50. Mateus 27:50. Hoje está com cara de estudo esse culto, né, igreja? Glória a Deus. Está com cara de estudo bíblico já foi. Agora, uma palavra cheia de Bíblia. Mateus 27:50. A palavra de Deus vai dizer assim: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. No momento que ele clama com grande voz, o que acontece? O véu do santuário rasgou em duas partes, do alto a baixo. Essa exclamação que Jesus deu foi algo que ecoou por toda a terra, por todo o universo e continua ecoando. Aquela exclamação "está consumado" fez com que todos os demônios ouvissem isso. O "está consumado" que Jesus ele fala naquele momento divide a história em duas fases, o antes dele e o depois dele. E se inicia algo, e a terra sente algo, o véu se rasga. Até aquele momento, só o sumo sacerdote adentrava daquele véu para dentro, ninguém podia. Aí você diz: mas se rasgou para eu poder acessar. Se rasgou não, para Deus sair dali e vir habitar em você, porque a maior honra de nós pertencemos a essa geração é o próprio Deus vivo através do Espírito Santo habitar nas nossas vidas, habitar em nós. Coisa que os antigos, os nossos antepassados, se você pegar no Antigo Testamento, eles não tiveram esse privilégio. Deus nos predestinou a ser uma geração que ia viver o tempo da igreja, aonde o Senhor ia habitar em nós. Amém. O véu se rasga, o Senhor dizendo: eu estou saindo e vou habitar em vocês agora. Vocês vão ser meu templo, a minha morada. E a Bíblia diz que nós somos templo do Senhor, templo do Espírito Santo do Senhor. E o texto segue, Mateus 27:51. O véu se rasga, a terra treme. Naquele momento, quando Jesus diz: está consumado, a terra tremeu. Quando Adão peca lá no Éden, quando ele deixa o pecado entrar, acontece algo. A terra se descaracteriza. A terra ela sofre com a maldição. Uma maldição começa pelo descumprimento, pela desobediência de Adão. Uma maldição começa sobre a terra. E o que acontece? Quando Jesus exclama: está consumado, a terra treme. A terra entende o plano da redenção de Deus. Aleluia! Até a terra, ela entende que a maldição estava acabando naquele momento em Cristo. A terra treme, ela começa a jubilar de alegria, porque Jesus estava inaugurando um novo Glória. tempo. Aleluia! É o que Jesus fez. O texto segue e diz assim, que as rochas se fendem. Está escrito lá em Lucas, se eu não me engano, está escrito em Lucas 19:40, que se eles não clamarem, até as pedras clamarão. Jesus, naquele momento da crucificação, ele está... Os seus discípulos viraram as costas para ele. Naquele momento, os seus apóstolos não estão ali. Ele olha para o céu e até o Pai estava virado. Tanto que ele clama assim, ele fala: Deus meu, por que me abandonaste?
É um momento só. É um momento que Ele estava se entregando ali por nós. Aleluia. Mas a palavra diz em Lucas 40 que se não tiver ninguém para clamar, as pedras clamarão por Ele. E nesse momento, quando Ele exclama, está consumado, até as pedras se fendem, porque elas estavam clamando pelo nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Louvado seja o seu nome, Senhor. Depois de que tudo isso acontece, Ele está na cruz, Ele exclama, Ele entrega o Espírito. O que acontece aos olhos de quem estava ali naquele momento? Eu quero te levar a uma nova dimensão. Talvez você nunca parou para pensar dessa maneira. A riqueza das Escrituras, a riqueza da revelação de Deus. Jesus, Ele morre ali na cruz. E o que acontece após isso? 1 Pedro 3,19 diz que Ele pregou aos espíritos em prisão. Existem algumas discussões teológicas a respeito de vários textos que eu vou citar aqui. Existem várias correntes teológicas que interpretam de algumas maneiras. Ele desce à região dos mortos para pregar: eu sou o Redentor, aquele de quem os profetas haviam anunciado. Eu vivo, eu vim cumprir o que as Escrituras diziam a meu respeito. Eu vim fazer o que as Escrituras diziam que eu vinha fazer. Aleluia. Aí nós podemos pegar o texto de Efésios 4, de 8 a 10, que diz assim, que Ele levou cativo o cativeiro. Porque até esse momento nós entendemos, talvez você, por uma questão teológica, tenha algum outro entendimento, principalmente com essa questão do levou cativo o cativeiro. Porque lá em Lucas 16, quando Jesus, Ele fala sobre o Lázaro e o rico, que os dois morrem. Lázaro, por ser crente em Deus, ser justificado, ele vai para o seio de Abraão, e Lázaro está e o rico está no local de tormentas. E a Bíblia ela nos deixa um entendimento de que existia um abismo entre esses dois lugares, que quem estava aqui não podia passar para lá e quem estava de lá não podia passar para cá. Mas o que eu entendo, o que as Escrituras me revelam, é que nesse momento maravilhoso e glorioso, porque Jesus lá na cruz, Ele fala assim, o preso que estava à sua direita, para o condenado que estava morrendo com Ele, Ele fala: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Glória a Jesus. E Ele desce para pegar a região dos mortos, e Ele pega os salvos e leva para o paraíso. Mas por que você diz isso? Porque num texto está dizendo o seguinte, que para ir ao paraíso Ele desceu, mas Paulo, lá em 1 Coríntios 12, Paulo diz que para ir ao paraíso Ele subiu, mostrando que o paraíso esteja no céu. E Jesus leva esse povo salvo para iniciar o paraíso, para levar para o céu. Aí a Bíblia pula lá para o livro de Salmos, Salmos 24, se você quiser acompanhar. Salmo 24, 7. A palavra de Deus vai para o Salmo de número 24. Entenda, igreja. O Salmo de número 24 está nos revelando a entrada do Senhor no céu. O Salmo de número 24, no versículo 7, diz assim, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos,
para que entre o Rei da Glória. Aleluia. Essa é a entrada triunfal de Jesus no céu. Mas alguém pergunta assim no céu: quem é esse Rei da Glória? E não se pergunta por uma vez, se pergunta por duas vezes: mas quem é esse Rei da Glória? Porque nós temos que entender que o aspecto que Jesus tinha antes de sair do céu para vir na terra era um. E quando ele volta para o céu, ele volta com o corpo glorificado. Aleluia. Nós lemos em Colossenses 1. O mistério de Deus também não estava. Se o céu não conhecia o mistério de Deus. Por isso que perguntou: mas quem é esse Rei da Glória? E se diz de novo: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Aí no final diz assim: quem é esse Rei da Glória? Aí a resposta é dada: o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia. A chegada de Cristo no céu, a chegada do Senhor ali com os salmos. A Bíblia ela pula lá para o livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 13. Apocalipse 1, versículo 13. A Bíblia fala sobre o aspecto de Jesus, porque nós temos que entender. Uma luz começa a vir em direção daquele lugar onde Jesus estava indo, e é algo inédito. Eu creio assim, nas entrelinhas, que os anjos eles começam a se acotovelar. Mas que luz é essa que nós nunca vimos vindo nessa direção? E a Bíblia lá nos revela o seguinte: Apocalipse 1,13 diz assim: e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a alva lã da neve, e os seus olhos eram como chamas de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, e a sua voz era como a voz de muitas águas. Essa era a aparência do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E ele entra no céu, igreja. E ele entra no céu. Ele passa diante dos anjos. E se você já quiser deixar a Bíblia aberta no livro de Apocalipse, capítulo número 5, Jesus vai andando em direção a quem estava assentado no trono. Jesus anda em direção a quem estava sentado no trono. Apocalipse capítulo de número 5. Jesus anda em direção a quem estava sentado no trono. E quem estava sentado no trono tinha um livro escrito. Vi no meio, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Igreja, isso era muito sério. No céu ninguém podia olhar para aquele livro, ninguém podia entender o que era aquilo. E de repente esse ser chega no céu, adentra os portais celestiais e vai passando pelo meio dos anjos e chega no trono que está sentado o Pai, e o livro está na mão do Pai. E ele Aleluia. E ele pega esse livro, e o texto continua: e eu chorava muito,
porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciões me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Aleluia. Então no meio do trono dos 4 seres viventes, entre os anciões, de pé, um cordeiro como que tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ele toma o livro. Aí você me pergunta: mas o que é esse livro? Esse livro é o livro da redenção da humanidade. Aleluia, Jesus. É o livro da história da humanidade. A escritura da terra que Adão perdeu por ter dado lugar ao pecado. Jesus veio como homem. Você nunca ouviu a profundidade da revelação de Cristo nesse sentido, porque talvez você tenha uma visão superficial do que é o Senhor. Você não tem entendimento da profundidade do que é Jesus Cristo, do que Ele fez. Talvez você não acredite na Bíblia. Talvez você diga que a Bíblia é um livro escrito por homens, mas eu estou te provando que textos totalmente na Bíblia inteira eles se conectam, como que algo criado por homem. Eu estou usando o texto de Apocalipse, eu estou usando o texto do Novo Testamento, vou usar texto do Antigo Testamento, todos se conectam. Como que você pode acreditar em algo que a Bíblia não é real, que as Escrituras são mentirosas? E ele toma esse livro. Era o livro da redenção humana, da humanidade. Se ele não vence na cruz do Calvário, esse livro nunca poderia ser aberto. E a redenção, a sequência da vida humana estaria comprometida. Olha a profundidade do que Jesus fez, igreja. Olha o que Ele fez por mim e por você. Ele toma esse livro. E a Bíblia continua dizendo, lá no versículo de número 9 de Apocalipse capítulo 5. O céu, eu imagino que o céu tinha uma rotina ali. Uma rotina normal. Algo que os anjos fazem, algo, a Bíblia não especifica com exatidão, mas aqui está dizendo algo que é muito sério. Está dizendo que, no 9, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar. Isso é um cântico. Estou lendo, mas é um cântico. Digno és de tomar o livro, de abrir todos os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Para o nosso Deus os constituísse reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Anjo não precisa cantar que foi comprado. Jesus não comprou anjo. Então quem que está cantando esse cântico no céu? São os salvos que Jesus tirou lá do local dos mortos e leva para o paraíso. Jesus entra triunfalmente no céu, e atrás dele vem essa comitiva dos salvos, daqueles que morreram em Cristo, daqueles que morreram justificados pela lei, e cantam esse novo cântico. O céu está em comoção, ninguém entende, os anjos não entendem o que está acontecendo. Nunca entrou no céu um ser humano e de repente Jesus traz uma leva com ele. Esse é o teu Cristo, igreja. Aleluia! Esse é o teu Cristo. Esse é o teu Senhor. E o texto segue e diz assim, que eram um número de milhões de milhões, milhares de milhares, porque a comoção foi tão grande. Os anjos foram chegando e foi chegando mais e mais e mais. Glória a E se tornam Jesus. bilhões de anjos.
Nesse dia, nesse momento, toda a terra louvou o Senhor Jesus. Todo o céu louvou o Senhor Jesus. Aleluia. Toda a terra louvou o Senhor Jesus. Cada átomo, cada partícula, cada coisa que existe nesse universo, nesse dia, adorou o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E o texto segue e diz assim: e proclamando em grande voz, presta atenção nisso, igreja, digno é o Cordeiro e foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e a força, honra, glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar e tudo que nele há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro. Está falando do que está sentado no trono e ao Cordeiro, ao Pai e ao Filho, seja louvor, honra, glória e domínio. E por que o 12 diz que só ao Cordeiro é poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor? É diferente do que está dizendo no 13. Vou ler de novo para você entender. No versículo 12 diz que ao Cordeiro ele é digno de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Aleluia. E no 13 diz que ao Cordeiro e ao que está sentado no trono seja louvor, honra, glória e domínio. Então por que o Cordeiro tem que receber poder, riqueza, sabedoria e força? Porque um dia ele vai reinar na terra. Aleluia. Porque um dia Jesus vai reinar na terra. E para reinar na terra, ele vai ter poder, riqueza, sabedoria e força. E nós, no versículo 10 está dizendo que nós vamos ser reis e sacerdotes sobre a terra. Glória. Com nosso Senhor Jesus Cristo. É lindo ver o que Jesus fez por nós. Aleluia. Agora repita comigo: 50 dias. 50 dias. 50 dias. 50 dias. Isso tudo está acontecendo naquele momento. Ele exclama, ele morre, ele desce à região dos mortos e ele sobe ao céu. Naquele momento da cruz. Aí, Jesus foi morto. Você se lembra quando Jesus foi morto? Você se lembra? Na Páscoa, certo? Eu te convido a abrir a sua Bíblia lá em Levítico 23:15. Livro de Levítico, começo da Bíblia, 23:15. Levítico 23:15. Levítico 23:15. Vamos segurar o microfone e abrir a Bíblia. Levítico 23:15. Vamos avançar aqui. Escute, como que o apóstolo falou no começo, que Jesus ele cumpriu todas as leis cerimoniais. Levítico 23:15 diz assim, está falando: contareis para vós outros desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxeste o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras. O que são 7 semanas inteiras? 7 vezes 7, 49. 7 semanas inteiras serão até o dia imediato ao 7º sábado. Contareis 50 dias. Então trareis nova oferta de manjares ao Senhor, das vossas moradas trareis. Repita comigo, o que está escrito aí? 2 pães. 2 pães, para serem movidos de 2 dízimas de efa de farinha serão, repita comigo, isso é muito importante, levedados. Levedados se cozerão, serão primícias ao Senhor. Amém? 50 dias. A Bíblia diz que quando Jesus ele ressuscita, ele é a primícia dentre os mortos. Glória a Jesus. Ele é a primícia. Ele ressuscita.
Depois existia um calendário de festas judaicas. Depois das festas das primícias, vinha a festa dos pães sem fermento, dos pães asmos. Tanto que, quando Jesus ressuscita, se inaugura a primícia. Ele é a primícia de Deus. Aí vem a festa dos pães asmos. Ele ressuscitou e ele aparece, alguém quer tocá-lo. Você lembra que algumas mulheres vão até o túmulo e ele diz: não me toque ainda, porque o pão asmo tinha que ser um pão sem fermento, um pão integral e puro. Ele estava cumprindo todos os rituais, os calendários do Senhor. E a Bíblia diz que ele fica 40 dias. Quando as mulheres que sabem fazer o pão, quem sabe fazer pão aqui? Só nós vamos. Quando você faz o pão, você coloca o que no pão? Para a massa crescer? Fermento. Só que a Bíblia, ela diz, em muitos textos, ela compara o fermento a coisa ruim. O fermento dos judeus, uma falsa doutrina. Mas, se você pegar o livro de Lucas 19:30, o reino é comparado ao fermento de uma mulher que faz algo e coloca fermento ali para crescer. E toda a massa é levedada. Quando você coloca fermento numa massa, o que ela faz? Ela expande. Mas para que isso aconteça, o que tem que ser feito? Tem que deixar ela em descanso. A massa tem que ficar descansando. Ela está leve, ela vai ser levedada pelo fermento, ela vai crescer. 40 dias Jesus ficou jogando fermento. Aleluia. No meio do povo, falando do reino, porque esse texto que eu acabei de falar, Lucas 13:20, diz que a palavra do Senhor era o fermento. E ele ficou jogando o fermento. 40 dias Jesus jogando fermento, 40 dias jogando fermento, 40 dias jogando fermento. Aí ele é levado ao céu, com o corpo glorificado, ressuscitado. Aí ele sobe. E os seus discípulos veem ele subindo entre as nuvens. E ele dá uma recomendação aos seus discípulos. Ele diz assim, que eles deveriam, Atos 1, 4 e 5, diz assim: vocês esperem em Jerusalém, para que vai descer sobre vós o Espírito Santo. Você está comigo? Você está entendendo? Aleluia. A profundidade do que são as Escrituras? E ele sobe. E se completa os 50 dias da data das primícias até Pentecostes. E no versículo 1 do capítulo 2 de Atos diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes. Quando você faz um pão, para ele se tornar pão verdadeiro, o que tem que acontecer? Você tem que levar ele ao forno. Tem que descer fogo do pão. Aleluia. Porque o pão, quando nós lemos lá em Levítico 23, era uma oferta a Deus, de primícia, 2 pães com fermento. Jesus sobe ao céu, se completa os 50 dias, Pentecostes. Aí Jesus fala: Espírito Santo, chegou a hora, eu prometi para eles que você ia descer. Aleluia, Jesus. Atos 2:1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, um grande estrondo acontece, e labaredas como de fogo Aleluia. começam a repousar sobre a cabeça daqueles que estavam naquele ambiente. O pão estava sendo cozido. Ele fermentou o pão durante 40 dias, jogando fermento no povo. A palavra do reino, a palavra do céu. E nesse momento, quando o Espírito Santo vem com o fogo,
O pão está prontinho para ser servido para as nações. Aleluia, Jesus. O pão está quentinho para ser servido para as nações. E por que 2 pães? Pergunte para mim, por que 2 pães, bispo? Por que 2 pães, bispo? Aos judeus e aos gentios. Aleluia. Era a oferta que estava sendo feita ali por toda a raça humana, por toda a humanidade. Eu te convido a ficar de pé, porque o assunto é muito extenso, eu paro por aqui. Eu te convido a ficar de pé, porque você entendeu um pouquinho do que Jesus fez por você.